Pessoal, bom demais. Vamos continuar nosso estudo aqui então Olha aqui então, pessoal, olha essa situação. Que se você for aplicar aqui regra de 3 ou aplicar a questão de somatório de porcentagem, vai te quebrar bonito. Mas se você aplica fator, morre. Vamos supor que eu tenho aqui um preço, de novo, de uma bolsa e ela foi reajustada em 10% e 15%. Sofreu esse reajuste. Normalmente, quando eu só escrevo um reajuste, a gente tem que pensar que esse reajustamento é para aumentar o valor, tá? Às vezes eu posso falar um reajuste para diminuir, mas normalmente se eu só falo assim, um objeto, um corpo, alguma coisa, um corpo, né? Física, um objeto sofreu um reajuste, uma conta sofreu um reajuste, é para se pensar que você reajustou para aumentar, tá? Já cresce. Então você sofreu um reajuste aqui de 10% e 15%. Então foi 10%, depois eu reajustei em 15%, e agora essa bolsa custa R$20, 200 reais. Então eu quero saber qual era o valor original, antes dos reajustes. Aí que tá. Aí você vê assim, porcentagem, 10, 15, você vê 200, aí você começa a pensar, é só pegar aqui, ó, 10% de 200, depois 15% de 200 e somar. Não, olha, subtrair, né? Esqueci de subtrair, porque eu tenho o valor aqui que aumentou. Aí você vem muito tentado em fazer assim, olha. 10% de 200, então é 20. 15% de 200, então aqui é 30. Então sofreu aqui uma perda de 50, né? Porque está 50 reais mais caro, então o valor original era 150. Aí você pensa assim, vai ter uma alternativa e está escrito 150 lá, você fala assim, suave, tá certo, faz sentido, não faz? Era 150, sofreu um reajuste de 10%, aumentou, e 15% aumentou e foi para 200. Aí você vai, marca, serra, feliz, e você fica muito feliz até você ver que tá errado, porque, sei lá o que. Aqui, ó, olha como é que isso é errado. Primeiro, não é porque eu tenho uma porcentagem e um número que você vai chegar a aplicar. Porcentagem sempre aplicada em cima de um número, perfeito. Mas você tem que saber que número que é esse. E agora a gente está associando o seu tempo. Porque eu tenho um valor antigo e um valor final. R$200 é o valor final. Eu estava pensando assim, antigamente era assim, agora ele custa assim. Lembra? Antes, vem um antes aqui, depois vem um depois. Então, eu nunca vou aplicar minha porcentagem sobre o valor final. Tá? Esses reajustes sempre são sobre os valores antigos. O valor final é sempre a consequência. Então eu não posso aplicar essas porcentagens em cima disso. Aí te quebra. Porque eu tenho que aplicar porcentagem em algum número que eu não conheço. Você vai fazer aquilo lá, clássico, né? Se eu fizesse a regra de 3. Muita gente faria a regra de 3 assim, olha. R$200 é 100%. Então 10% é X. Errado, porque o seu 100% ele tem que ser aplicado em cima do valor antigo. E você não sabe qual que é o valor antigo. Então eu te colocaria duas alternativas, feio, horroroso. Você não vai fazer regra de 3. Regra de 3 aqui não te chega em lugar nenhum. Você pode até tentar orquestrar uma regra de 3 aqui, mas você vai acabar com a sua cabeça. E eu te quebrei mais ainda, porque eu coloquei 2 reajustes. Eu poderia ter colocado um, que você tentaria investigar. Olha, custava, se eu colocasse ainda 10%, olha como é que você forçaria a barra, né? Bom, vamos apagar o 15% aqui, que eu quero te quebrar esse trem de regra de 3. Vamos supor que sofreu um reajuste de 10% e agora custa R$200. Então você vai pensar assim, se você me chega e me fala que muita gente faria, 200 é 100%, por que faria isso? Porque é um número que está lá, você aplica 10%, X. Aí você vê aqui, bom, R$20. Então tem que ser R$20 a menos, então é R$180. Então você falaria assim, olha, custava 180, sofreu um reajuste de 10%, agora custa R$200, suave, numa boa, vai ter essa alternativa aqui, você vai marcar e você vai errar feliz de novo, porque você foi pela regra de 3. Porque qual que é o problema da regra de 3? Quem que é o 100%? Seu 100% não é R$200. Seu R$200 ele está acrescido de alguma coisa. Que maldade. Seu R$200 ele é 110%. Te complica muito. Então, quando você fizer isso, aí que você vai descobrir o valor exatamente de X, e que o X não é R$20 para você fazer o decréscimo. Quer ver? Então, se você faz a regra de 3, por que é 110%? Porque você teve um acréscimo de 10%. Então, quando você faz a regra de 3 aqui, vai ficar assim, olha, 110 vezes X é igual a 200 vezes 10. Você corta aqui. Aí seu X vai dar 200 sobre 100. A gente faz 200 sobre 100 rapidinho aqui. 200 sobre 11, né? Então coloca aqui 1, 11, aqui vai dar 9, 90, aqui 8. Aproximadamente 18, tá? É 18 e uns quebradinhos, 18. Então você teve 10%, que seria o seu reajuste, foi de mais ou menos R$18.
Então tá, então você volta, então se era 200, se ficou 200, então você retira 18, então é mais ou menos aqui 172 e uns quebradinhos. 182 e uns quebradinhos. Lembra que antes você tinha achado 180, porque você tinha aplicado 10% em cima de 200, era 20. Então não é 180, ele é mais ou menos próximo aqui de 182. Porque aqui dá uns quebradinhos. Então tá vendo que a regra de 3 vai te quebrar? Porque na regra de 3 você às vezes não sabe quem que é o 100%. R$200 aqui não é o 100%. R$200 ele é um valor já crescido. Você quer achar o valor antigo. Não faz isso. Não faz isso, tá? Não faça isso. Então esquece a regra de 3. Ela funciona? Pode até funcionar, mas você não vai aplicar ela do jeito certo. Eu sei que você vai errar. Agora, se você pensar no fator, morreu. Por quê? Ela tinha um valor antigo, X. Custava X, não sei quanto, custava X. Vai sofrer um ajuste aqui de 10%. Então, ao sofrer um ajuste de 10%, eu sei que ela vai aumentar, então é um fator de aumento. Então, é 1 mais a porcentagem decimal. 10% em decimal é 0,1. Então, isso vai dar 1,1. Beleza, coloca aqui 1,1. Isso tudo, eu colocando a situação de um reajuste só. Isso tudo agora vai fazer ela custar hoje, o valor final, depois, no futuro, R$200. Show, acabou. Não sei quem que é 100%, não sei quem que é 10%, não sei de nada, eu só sei esse aqui. Se eu jogo lá, X vai dar 200 sobre 1,1. 200 sobre 1,1 era parecido com a conta que a gente fez, 200 sobre 11. Isso aqui vai dar, só vai alterar a vírgula, 182, porque antes dava 18,2, né? Esse fazia o decréscimo. Então aqui vai dar 182. Morreu. 182 é o valor que a gente achou. Acabou. Eu não precisei estressar com nada de 100%, 110%, nada disso. E melhor ainda, e quando você tem dois reajustes? Esse reajuste aqui de 10% e o outro é de 15%. Se você fizesse por regra de 3, o que acontece? O primeiro reajuste foi de 10%. Então, você vai descobrir, olha, R$182, então, era o valor original, porque ao ser reajustado aqui em 10%, ele chegou em 200. Beleza. Só que se eu tenho dois reajustes, 182 já não é mais o valor original. Porque ele tem que ser mais barato ainda para sempre reajustar mais para chegar em 200. Então aí te quebra mais ainda. Quem que eu faço primeiro? 15 ou 10? Aplicado em quem? Não me inventa a regra de 3. Você vai me inventar o fator de novo. Porque os fatores eles podem ser sempre acumulativos. Então olha, 10% aqui, ó, reajuste de 10% e 15%. São os dois aplicados. Então 10% vai para 1,1. 15% aqui, ó, vai ficar o quê? 1, eu sei que é mais porque é um reajuste que faz aumentar. 15% é 0,15. Então é 1,15. Então tem dois fatores aqui acontecendo. Então, custava X lá no começo de tudo, lá antes de qualquer reajuste, custava X, aí vai sofrer o primeiro reajuste. O primeiro reajuste é de 10%. Então multiplica pelo fator de 1,1. Vai sofrer, isso vai dar um valor, tá? Isso dá um valor. Vai sofrer um segundo reajuste, porque é em cima desse novo valor. Você está entendendo aqui? Trem feroz. Que os fatores e as porcentagens são aplicados sobre os valores anteriores. Então, isso aqui dá um novo valor. E ao dar um novo valor, você vai aplicar 15% em cima desse novo valor. Porque existe um outro erro também fundamental que o pessoal acha que assim, é 10% em cima do valor original e 15% em cima do valor original. Não é. Esse 15% aqui é em cima do valor já reajustado. Ou seja, pior ainda. É como se fosse assim, olha, se minha conta custasse R$100 e ela sofresse o primeiro reajuste de 10%, então o primeiro reajuste de 10% aqui faria minha conta custar R$110. E ela sofre um reajuste aqui de 15%, o pessoal tem muita tendência a achar que ela vai custar aqui 125, ou seja, que ela aumentou R$15, porque aplica 15% em cima do valor original, mas não, ela sofreu 15%, o reajuste em cima de 110. 15% em cima de 110 já é um valor diferente, 15% é 11 mais 5,5, então é 16,5, aumentou R$16,5 a mais, então minha conta vai ficar na verdade 126,5. Então o pessoal acha que tem muito costume de errar isso, aplicar sobre o valor lá do começo de tudo, não, quando você tem aplicações simultâneas ou aplicações uma em cima da outra, ela é sempre em cima do valor já reajustado. É pesado. Então você não vai aplicar a regra de 3, você não vai fazer isso aqui, você vai usar apenas os fatores. E os fatores são legais, porque você não precisa fazer uma conta para depois fazer outra, que nem a gente faz esse processo aqui. Você pode aplicar tudo numa linha só. Você pega o primeiro fator aqui, aí o segundo fator vai multiplicar isso tudo.
porque ele está sendo aplicado sobre ele, e o segundo é 1,15. Então 1,15 aqui, isso tudo vai me dar como resultado final, que eu te falei, em 200. Tudo aqui chega em 200. Pronto. Pronto, porque aqui, olha, são muitos decimais e você está em casa. Pode fazer aí continha na calculadora, numa boa, faz tranquilo. Porque você tem que fazer aqui, olha, 200 dividido pela multiplicação dos dois, que eu vou até deixar indicado aqui, ó, 1,1 vezes 1,15, ainda tem que fazer essa conta. Mas e na hora da prova? Bom, na hora da prova não tem escapatória, tá? Você vai ter que fazer essa conta chata aí. Aqui em casa você pode fazer na calculadora, eu não vou fazer. Você faz, você sabe fazer, eu sei que você sabe fazer isso aqui. Você pega o 200 lá, divide por 1,1 e o resultado você divide por 1,15, acabou, fechou. Vai te dar um número quebrado, ou seja, vai te dar o número certinho que tem que dar. Quando você observar aqui, vai te dar o valor. Chato, vou fazer esse trem só porque isso só que eu sei que você quer que eu faça. Então eu faço aqui, calculadora. Então fica assim, 200 dividido por 1,1 dividido por 1,15. Aqui fica outra dica também, que vai dar 158. Aproximado, é 158,1, então é 158. Outra dica também, tá? Muitas vezes a gente multiplica esses dois primeiro, para depois passar dividindo. Não, na calculadora, para você ficar esperto, você pode pegar 200, divide por 1,1, o resultado você vem e divide por 1,15. Ou seja, você não tem que memorizar os números antes, porque se você ao multiplicar os dois na calculadora, você vem, multiplica e memoriza o número. Aí depois você pega o 200 e divide por essa memorização. Não precisa, você pode aplicar, fazer o 200, dividir por esse, e depois dividir por isso, que matematicamente estava dizendo a mesma coisa. Então isso é o truquezinho de calculadora, tá? Calculadora científica, gente, é só para mexer com seno, cosseno, alguma coisa assim. O restante disso, tudo dá para fazer na engenhoca aí de multiplicações e divisões, tá? Basicamente, né? Claro. Então tá, então deu R$158. Então era o valor original. Então vamos colocar assim, gastei 50. É real isso aqui. 150 era o valor original. Se reajusta em 10%, tem um acréscimo aqui de mais ou menos 15,80. Aí depois desse valor somado, você vai ajustar 15%, vai ter mais um acréscimo para chegar em 200. Então, faz sentido. Então, a questão dos fatores, assim, é uma mágica. Aprender isso aqui, dominar isso aqui, tudo ó, fica um chuchuzinho. E fica uma beleza. Porque tudo fica fácil. Eu não preciso ficar estressando quem é porcentagem, quem é 100% de quê, se ele está aumentando, está diminuindo. Eu só vou pensar nos reajustes e pensar, olha, está aumentando o preço? Então tem que pensar que é fator de aumento. O que é fator de aumento? Ele é que faz parte da fórmula, porque sempre vai aumentar, mas... o mais na verdade faz aumentar. Mas a porcentagem do seu reajuste em decimal. Pronto, jogou lá, vira conta de multiplicações, vai e passa. Então ele funciona para qualquer tempo. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar o problema e falasse assim, olha, uma bolsa custa R$200, vai sofrer dois reajustes de 10% e de 15%. Quanto que ela vai valer agora? Então é o contrário. R$200 é o valor que ela custa agora. Vai sofrer um reajuste de 10% e de 15%. Quanto que ela vai valer agora? X. Morreu, dá certo também. Ou então, olha como é que é versátil. Uma bolsa custa R$100. Sofre um reajuste de 10%. Sofre outro reajuste que eu não sei de quanto, mas vai custar agora R$200. Então ela custa 100, sofre um reajuste de 10%. Agora sofreu um outro reajuste de X, custa 200. Qual que foi o valor que eu reajustei? Acabou. Aqui vai ficar só um X, joga para lá, joga para lá. Então esse trem de fator aqui é uma delícia. Serve para toda e qualquer situação. Então a gente vai fazer alguns bacanas exercícios aí para treinar isso aqui, tá? Então, fator de aumento e é isso aí.